Saúde Consciência. Não é isso, Etel? Bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Olha, essa semana, Fernanda, eu queria falar de algo que tem aumentado, né, um nível de preocupação aqui no Brasil, mas especialmente aqui no Espírito Santo, que é o Oropoche. Eu tive a oportunidade de ir ontem em Alfredo Chaves, e Alfredo Chaves foi um município, Fernanda, que se tornou, né, o epicentro da epidemia de Oropoche, que é esse vírus que, apesar de conhecermos ele desde a década de 60, ele é um vírus que estava ali é, circunscrito, né? Ele estava, as doenças que surgiam em humanos estavam sempre na região amazônica. E a partir de 2023, final de 23, mas de forma mais explosiva em 2024, nós vimos uma mudança importante no padrão de infecção desse vírus. E nós vimos, por exemplo, aqui, né, no Espírito Santo, em 2024, 6.300 casos da doença, o que acabou acendendo um alerta, né, das autoridades, tanto aqui, né, estaduais, quanto quando eu estava lá no Ministério da Saúde. Isso fez com que a gente fizesse, inclusive, um colóquio sobre a emergência de Oropoche, né, na região extra-amazônica, que foi em dezembro de 24, aqui em Vitória. E agora, esse ano de 2025, só para vocês terem uma ideia, né? Você e todos que nos acompanham, até agosto de 2025, o Brasil, né, já ultrapassava aí as 11.900 notificações, quer dizer, pessoas que foram confirmadas com a doença. E, Fernanda, dessas 11.900, sabe quantas aqui no Espírito Santo? 6.300 até agosto. Então, e grande parte desses casos ali na região de Alfredo Chaves, que tem uma situação um pouco diferente, inclusive eu estive com o prefeito ontem, né, na segunda-feira, o prefeito Hugo, a secretária Thais, também a coordenadora de vigilância, a Cíntia, para que a gente pudesse discutir um pouco não só as características, né, do município, que é um município produtor de banana, e a banana, pela sua a própria agricultura, né, a forma da agricultura, que cai aquelas folhas da bananeira, a própria fruta fica no chão, aquele material orgânico que vai apodrecendo ali, né, no chão, ele é um material propício, um local propício para para proliferação do inseto transmissor, que no caso do Oropoche é o Culicoides paraense, que a gente chama de maruim. É aquele inseto que pica e incomoda bastante, né? E nessa região, por conta, né, das plantações de banana, dos bananais, você tem você tem um número grande desses mosquitos, o que fez com que ali a doença tivesse uma transmissão mais rápida, né? Uma possibilidade de causar, né, a doença em muitas pessoas. Então, 2024, o município enfrentou essa epidemia. Estamos em 25 também, quase superando já os números de 2024. E há uma preocupação sempre na saúde. A palavra preocupação, ela tem várias interpretações, e eu quero colocar aqui a interpretação específica desse momento, né? A gente, em geral, como nós antevemos a possibilidade de termos temperaturas mais altas nesse verão,
o que podem propiciar uma transmissão maior, há uma preocupação das autoridades sanitárias que a gente se prepare para esse possível aumento de casos no verão, né? E o que a gente foi discutir lá é a possibilidade de termos protocolos específicos para atendimento, já que nós não temos nenhuma vacina, nós não temos um medicamento específico para essa doença, e nós tivemos já, né, comprovação da transmissão vertical, aquela transmissão que pode acontecer, né, da mãe para o filho ainda durante a gestação e pode causar má formação congênita. Então foram os casos mais graves, né, que nós tivemos aqui no Espírito Santo, em outros estados também. Então, isso acaba acendendo um alerta para que a gente possa já começar a prevenção, né? Por exemplo, as gestantes nesses locais onde tem muito esse maruim, ou o mosquito pólvora também chamado, né? Que as gestantes ficam quanto maior a extensão do corpo coberta, né? Para dificultar as picadas desse mosquito, desse inseto, e a transmissão da doença. Nós temos também uma importante preocupação, né, que é aquelas pessoas que podem ficar com sequela. É uma doença, apesar da gente ter descoberto o vírus na década de 60, é uma doença que a gente conhecia muito pouco. E por isso nós estamos numa colaboração internacional com o Instituto de Saúde Global de Barcelona e vários países que estão participando desse estudo, e aqui o Espírito Santo, eu estou coordenando esse estudo, nós estamos também com os casos que foram notificados em Alfredo Chaves, participando desse grande estudo global, para que a gente possa compreender melhor a doença, compreender melhor as fases, os sintomas, que a gente possa entender melhor as sequelas. Nós sabemos que essa doença também ela pode ter um impacto na marcha, tem um problema motor, né, onde as pessoas podem ficar ali com dificuldade de andar, né? Então, dificultando o que a gente chama de marcha, que é essa dificuldade de andar, por um acometimento neurológico. Então, é muito importante que a gente possa compreender melhor, e quando a gente junta vários casos que aconteceram em muitos locais, não só aqui, a gente consegue entender melhor essas diferenças, o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Colômbia, o que aconteceu na Bolívia, o que aconteceu em outras partes do Brasil, por exemplo, né, em Manaus, na Amazônia, na região amazônica também, tem pesquisadores lá que fazem parte desse estudo. Então, é uma possibilidade da gente ter um panorama mais amplo da doença para que a gente possa juntos criar aí melhores protocolos para o atendimento dessas pessoas, pensando que esse é mais um vírus que vai permanecer entre nós, né, que a doença vai continuar sendo transmitida e que a gente aí precisa ter melhores condições para poder cientificamente ter mais evidências e com isso conseguir colocar, né, fazer melhores protocolos para as políticas públicas serem melhor. Então, é isso, e Alfredo Chaves, então, está participando, né, junto com a UFES, a Secretaria Estadual de Saúde, nós estamos nesse grande esforço que agora é global para entender melhor essa doença. Mas, Fernanda, eu não queria terminar esse quadro hoje sem falar um pouco desse momento também, né, agora, né, 16 de setembro, que nós estamos vendo uma diminuição, né, de temperatura, o clima está ficando um pouco mais frio em algumas regiões, e isso está fazendo com que a gente permaneça com as doenças respiratórias, os vírus respiratórios circulando, e pessoas tendo gravidade dessas doenças, né, pneumonias,
não só virais, mas bacterianas também, e que precisam, inclusive, de intervenção, né, com antibióticos, internações. Então, nós estamos já vendo um aumento devido a esse aumento de temperatura. Os vírus estão aí entre nós. Vamos nos cuidar. Quem ainda não tomou a vacina, procure a unidade de saúde, principalmente aquelas pessoas que estão com mais de 60 anos ou que têm comorbidades, e vamos nos proteger, porque nós estamos ainda com uma circulação de doenças respiratórias, tanto vírus quanto bactérias. Tá certo? Então, queria dar esse alerta para que a gente possa aí reforçar. Ficar em ambientes arejados, se tiver alguém tossindo perto de você, é importante falar para essa pessoa procurar um serviço para fazer o exame, usar máscara, no caso, a máscara continua sendo uma importante medida de proteção, né? E prevenção, mais importante esse alerta nesse momento, tá certo? É isso, Fernanda. Obrigada. Um abraço para você, para todos os nossos ouvintes aqui. Vamos continuar nos cuidando. Um abraço. Muito obrigada, Etel. Vamos nos cuidar sempre.